Fala galerinha, beleza? Professor William Mantegão aqui de Atualidades, mais uma vez com vocês, agora chegando aqui na reta final do Enem. Massa demais! Os nossos assuntos, gente, são assuntos recorrentes e relevantes para a prova do Enem, que vão aparecer em ciências humanas e também na prova de redação e algumas coisas também em linguagem. Hoje eu estou trazendo para vocês um assunto que eu já trabalhei um pouquinho lá, que são conflitos, mas eu vou trabalhar um assunto específico. Qual é esse assunto? Olha só, a retomada do controle do Talibã no Afeganistão. É muito importante que nós trabalhemos esse assunto numa perspectiva histórica, mas também buscando os aspectos da geopolítica. Para isso, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o que é Talibã. Vamos lá comigo? O Talibã é um grupo formado por afegãos ou estrangeiros, também conhecidos como Mujahedin, combatentes armados da Jihad, Guerra Santa, que surgiu oficialmente em 1994, após a Guerra Civil do Afeganistão, após a retirada da União Soviética do país. Alguns dos seus combatentes lutaram contra os soviéticos com a ajuda secreta da CIA e dos sauditas e paquistaneses. Pessoal, o Talibã é um grupo político. É interessante a gente dividir essa ideia do que seria esse grupo para um grupo terrorista. Muitos autores, muitos jornais já trouxeram eles como grupo terrorista. Mas a gente não pode confundir o Talibã, que é um conjunto político, né, criado ali como uma estrutura política, com a Al-Qaeda, que foi apoiada pelo Talibã. A Al-Qaeda é aquele grupo terrorista que foi liderado pelo Osama Bin Laden, que é o responsável pelos ataques às Torres Gêmeas em 2001 nos Estados Unidos. Beleza? Olha só, vamos pensar um pouquinho aqui o que o Afeganistão tem a ver com o Talibã. É um grupo extremista religioso, violência extrema contra o governo e as mulheres são obrigadas a estarem cobertas da cabeça aos pés, sem permissão para trabalhar ou frequentar escolas. Pessoal, é muito importante que nós pensemos o Talibã como uma estrutura política. Beleza. Então, ele é um grupo fundamentalista. O que seria um grupo fundamentalista? Ele vai estar apegado às questões da religião, colocar em prática o fundamento da religião. Outra questão interessante é que eles têm armamentos, são grupos armados. Olha, professor, mas você falou que ele não é um grupo terrorista, ele tem o seu braço político, tem ações militares e principalmente contra o governo afegão. Quando eles tomam o poder, várias ações que foram feitas contra o governo afegão. Antes, o governo afegão, apoiado pela União Soviética, esse grupo Talibã foi apoiado pelos Estados Unidos. Então, por isso, algumas literaturas vão trazer até que eles foram financiados e foram treinados pelos Estados Unidos contra a União Soviética, remontando aquele período da história da Guerra Fria. Beleza? Outra questão é que esse grupo é muito conhecido e caiu na última prova do Enem pela questão de atacar o direito das mulheres. Esse grupo é muito interessante, como que eles percebem dentro da religião, dentro da fundamentação religiosa, que as mulheres devem ser submissas, não podem ocupar cargos políticos, não podem estudar, né? Por mais que agora eles falem que tem essa mudança, mas tem uma mudança de postura, mas dentro da religião, mas dentro dessa fundamentação, isso permanece a mesma coisa. Vamos comigo um pouco mais? Como era o Afeganistão antes de ser tomado pelo Talibã da primeira vez? Perceba nessa imagem, olha só essa imagem, galera, como que era a cidade de Cabul, né, no Afeganistão, antes do Talibã. Perceba as roupas das mulheres. Percebam que é bem diferente do que nós percebemos hoje. Olha só, é muito interessante a gente perceber essa mudança.
né? E o Talibã, então, é esse regime, essa estrutura, mas eles têm apoio? Têm apoio. Eles têm apoio da cultura popular ali. Mas, professor, ninguém faz nada, ninguém interferiu. Depois da guerra do 11 de setembro, né? Depois da guerra não, depois dos ataques do 11 de setembro, feitos pela Al-Qaeda, né? Liderada pelo Osama Bin Laden, e o Talibã dando segurança ali para esse grupo, o Afeganistão foi invadido pelos Estados Unidos, num movimento chamado Guerra ao Terror. E os Estados Unidos, então, controla, né, o Afeganistão. Então, várias ações aqui. E o que foi a Guerra ao Terror? A Guerra ao Terror, pessoal, foi algumas movimentações que o presidente americano George W. Bush iniciou, né, contra o mundo árabe. Os Estados Unidos, ele cria um inimigo, ele criou um inimigo. Fala, o inimigo dos Estados Unidos é o mundo árabe. Nós sabemos que algumas motivações para isso é porque essa região é muito rica em petróleo, um recurso muito importante, um recurso energético estratégico muito importante para a indústria, muito importante para a economia. E atacar, ter um inimigo era muito importante. Então é só, nosso inimigo é o Afeganistão. Vamos atacar o Afeganistão porque é a base da Al-Qaeda. Só que um grupo terrorista tem por característica a desterritorialização. O que seria essa desterritorialização? Eu não tenho um território fixo, eu sou uma ideia, eu estou no mundo. E aí os Estados Unidos começam então a atacar o mundo árabe, começa então a perseguir grupos árabes e a xenofobia contra os árabes aumenta no mundo todo, né? Começa-se a ter uma perseguição aos árabes. Então, o Afeganistão foi invadido, o Afeganistão foi controlado pelos Estados Unidos em um período, outros países também foram, né, tiveram ações dos Estados Unidos, outro deles muito ali próximo, né, que é o Iraque, que é um outro assunto, mas então o Afeganistão é controlado e fica sob controle dos Estados Unidos até o ano de 2021. E aí, em 2021, acontece a retirada, né, das tropas dos Estados Unidos de lá. Então, em abril de 2021, o atual presidente norte-americano, Joe Biden, retirou as tropas americanas do território afegão. E com isso, em maio, começaram as investidas dos talibãs que, em julho, já tinham tomado posse de metade do território. Professor, me fala uma coisa. Como é que esses caras já tinham controlado basicamente todo o território em tão pouco tempo? Na verdade, gente, o regime talibã, ele só volta ao poder, mas a ideia fundamentalista da religião, de toda aquela estrutura cultural, não tinha acabado. É muito importante a gente lembrar da imagem da Malala. Malala foi uma menina, inclusive, ela sofreu um atentado a tiros e com 14 anos ela conseguiu chegar ao prêmio Nobel. E por quê? Porque ela lutava pelo direito das mulheres a estudar. E foram observar, né, o Talibã falou que não era isso, que não era bem esse o motivo do ataque, mas depois perceberam que foi. Mas existe um apoio da população a esse regime. Professor, mas isso é um absurdo. Como que se apoia isso? Existe uma cultura no país que apoia o regime talibã. Tanto é que com a saída das tropas dos Estados Unidos, logo, né, o Talibã já tinha tomado o poder. E vamos dar uma olhada nessa charge aqui rapidinho comigo, só para você ter uma ideia. E lembre-se de jogar dentro das 4 linhas da Constituição, ok? Então é como se os Estados Unidos estivesse falando aqui com o regime talibã. Pessoal, olha só, dos acordos, né, para sair do território, foi que, olha, joga nas 4 linhas. O que é jogar nas 4 linhas, né? O pessoal que gosta de futebol aí, é você jogar dentro do gramado, é você jogar dentro da regra. Só que
qual é a regra para os talibãs? A regra para os talibãs é o fundamento religioso. Se isso faz sentido do fundamento religioso, eu não quero saber se isso faz sentido para o mundo ocidental. Se isso faz sentido para vocês aí no mundo ocidental, eu quero saber para a minha regra. Então, infelizmente, nesse sentido, algumas estruturas foram atacadas. E no ano passado, o que caiu no Enem foi justamente isso, né? Que algumas juízas foram perseguidas e que algumas questões que são consideradas crimes pela ONU, os direitos humanos já definem como crimes, para eles não são crimes. Né? Então, uma série de ações contra as mulheres, sobretudo contra as mulheres, voltaram a acontecer ali na região do Afeganistão, com essa retomada do Talibã no território afegão. Pessoal, muito obrigado. Eu quero deixar aqui para vocês uma dica. Sempre que vocês forem ler uma pergunta, né, do Enem, comece pelo comando. Lendo o comando, identifique o que o comando quer. No comando, você vai identificar, olha, falou de Talibã, você vai lembrar dessa aula, o assunto é Talibã. Mas o que está falando de Talibã? Eu quero saber onde o Talibã está? Ah, Afeganistão. Eu quero saber quem que o Talibã apoiou lá no 11 de setembro? Ah, Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Ah, eu quero saber, a pergunta está perguntando aqui, o que o Talibã faz de atrocidades contra as mulheres. Ah, então eu quero saber aqui ou alguma coisa relacionada a Malala, ou eu quero entender alguma coisa relacionada a direitos humanos. O comando vai fazer com que você volte no texto e tenha concentração de ir direto ao ponto para que você acerte a pergunta na mosca e alcance a sua aprovação. Valeu? Muito obrigado, galera. Forte abraço, fica com Deus, até a próxima.